Vamos ler outra vez em 1 Timóteo, primeiramente. 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, por elas, boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Vamos observar versículo 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Alguns fizeram naufrágio na fé. Nós vamos pensar nisso hoje de noite. Vamos para capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Versículo 1, nós lemos de algumas pessoas que vão apostatar da fé. E nós vamos pensar nisso. Pode ser um pouco difícil, mas eu vou fazer questão de simplificar esse assunto hoje de noite. Capítulo 5. Versículo 7. Temos aqui uma seção que tem a ver com viúvas, as nossas responsabilidades para com elas. E nós lemos, versículo 7, manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. É só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Agora capítulo 6. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade,
a fé, caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Então, vamos observar ali o que nós temos no versículo 10, pela metade deste versículo. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da fé. Espero que todos estejam entendendo isso. Versículo 20 do mesmo capítulo. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Versículo 21, a qual professando-a alguns, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. E mais uma vez temos essa palavra fé. Se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. Nós vamos entrar na segunda Timóteo. Na segunda epístola a Timóteo. Capítulo 1, primeiramente, e versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, pelo Espírito Santo que habita em nós. É muito importante isso. As sãs palavras levam-nos a pensar na doutrina, na sã doutrina, levam-nos a pensar na verdade, levam-nos a pensar na fé. Sãs palavras. E nós temos de guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Vamos entrar no capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. 4 gerações aqui neste versículo. Temos Paulo, que transmitiu a verdade para Timóteo. Era a responsabilidade de Timóteo confiar essa verdade a homens fiéis e idôneos, os quais, por sua vez, iam transmitir a mesma verdade aos outros, no final do versículo. Vocês têm que entender isso. É muito importante. A transmissão da verdade, de geração a geração. É justamente isso que eu estou tentando fazer, pelo menos, hoje de noite. Transmitir a verdade para a próxima geração. Vamos entrar no capítulo 3. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. É que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E mais uma vez temos essa palavra fé, pela fé que há em Cristo Jesus. Capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instas, a tempo e fora de tempo. Guardas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E vamos entrar em Tito. Vamos pegar aqui um versículo só no capítulo 1. A gente pode ler muitos versículos, mas estamos tentando seguir um tema. Versículo 9 do capítulo 1. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina.
para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É só isso que nós vamos ler da boa palavra de Deus. Então, amados irmãos, ontem à noite nós falamos da sã doutrina. Crentes que são sãos na fé. E temos considerado um pouquinho, pelo menos, sãs palavras, ou linguagem sã. Nós temos 8 referências àquela palavra são nas epístolas pastorais. 8 referências. Havendo 12 referências no Novo Testamento. Mas temos uma grande concentração dessa palavra nas pastorais. E já tentamos explicar ontem de noite por quê. Mas hoje nós vamos continuar pensando num assunto relacionado com o que nós abordamos ontem à noite. Irmãos, vocês têm que entender o seguinte, que quando nós estamos lendo aqui no Novo Testamento e encontramos a palavra fé, nós temos de parar para analisar essa palavra, pois tem 2 significados principalmente no Novo Testamento. Pode haver um terceiro significado, mas de menos importância. Estou pensando em 2 significados neste momento. E nós temos de pensar para pensar qual. Qual significado essa palavra fé tem nesse versículo que estou lendo? Deixe-me explicar. Naquele momento feliz na nossa vida, quando despertados pelo Espírito Santo de Deus, reconhecendo o nosso perigo de estarmos no inferno, o fardo do pecado imprimia a nossa consciência, mas aproximamos-nos da cruz e entendemos algo do valor da morte de Cristo a nosso favor. E nós acabamos confiando em Cristo. Nós depositamos a nossa fé em Cristo. Que momento feliz! Que momento feliz! Acredito que todos os dias da nossa vida vamos dar graças a Deus por esse momento. O momento em que depositamos a nossa fé em Cristo. O momento em que confiamos pessoalmente em Cristo para a salvação da nossa alma. Chama-se essa fé de subjetiva. A fé subjetiva. Subjetiva. É muito importante pegar isso, porque você lendo certos livros, você vai encontrar esse termo. E quando você está lendo de fé subjetiva, você deveria pensar naquela fé que você depositou em Cristo para a salvação da sua alma. Mas eu chamei a sua atenção na nossa leitura hoje de noite para a ocorrência da palavra fé várias vezes aqui nas epístolas pastorais. Tem outro sentido. Refere-se àquilo que é crido. A fé. Você entendeu? Você pegou a diferença? A fé objetiva. Temos 2 sentidos, então. A fé subjetiva, quando nós confiamos em Cristo. A fé objetiva. Refere-se àquilo que é crido. Tem outros sinônimos no Novo Testamento? Verdade. Todos nós entendemos esse termo. Verdade. Doutrina. Mais um sinônimo?
Várias vezes aqui nas pastorais temos a palavra depósito. Palavra, a palavra de Deus. São sinônimos. A fé, aquilo em que cremos no momento da nossa salvação. Aquela doutrina a respeito do fato que o Salvador tomou o nosso lugar na cruz. E nós exercemos a nossa fé subjetiva. Confiamos em Cristo. Mas também nós fixamos as nossas mentes naquela verdade a respeito da obra de Cristo consumada na cruz. A fé objetiva. Então, irmãos, vamos guardar isso na nossa cabeça. Porque você vai encontrar esses termos. Estou me referindo a esses irmãos que estão lendo, que estão se aprofundando nos seus estudos da palavra de Deus. Mas, hoje de noite, nós vamos pensar nessa fé objetiva. A verdade, a doutrina, o depósito, a palavra de Deus. Diz alguém, onde eu posso encontrar essa fé? Aqui, nesse volume. A fé. Você lembra aquele versículo bem conhecido ali em Judas, versículo 3? A fé que uma vez foi dada aos santos. Porque Deus, na sua misericórdia e graça, deu-nos essa fé na forma de um livro. Você entende? Olha, amados irmãos, já que Deus fez uma coisa tão grande, tão importante, o mínimo que possamos fazer, que possamos fazer agora, é conhecer esse livro. E de novo estou voltando para tentar, pelo menos, estimular os meus irmãos, as minhas irmãs, para dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Você tem que fazer isso. E não há substituto, não há atalho. Você tem que passar tempo lendo este livro, adquirindo para si um bom conhecimento do conteúdo daquilo que está escrito. Não é nada fácil. Exige trabalho, dedicação, realmente. Exige vontade da sua parte. Tomara que você tenha desejo de se aprofundar mesmo para conhecer a fé. A fé. Porque esse termo agora que estamos usando abrange tudo quanto nós temos na palavra de Deus. Tem muitos aspectos. Quando eu falei naquela morte que o Salvador sofreu sobre a cruz, é apenas um aspecto da fé, da doutrina. Mas olha, nós temos um livro aqui cheio de doutrina. De doutrina, no singular. Não falamos em doutrinas. Não. Doutrina. Nós já lemos uma referência a doutrinas de demônios, plural. Quando nós pensamos na doutrina de Deus, existe uma unidade quanto a essa doutrina. Tá? Então, estou dizendo, amados irmãos, que devemos conhecer essa fé que foi confiada para nós. Quando diz alguém, vamos dizer, só para simplificar esse assunto, no momento em que Deus nos salvou. Porque outrora
não tínhamos nem desejo de conhecer o que estava escrito aqui na palavra de Deus. Não tínhamos interesse, mas agora temos interesse. Deus abriu a nossa mente para podermos assimilar o que está escrito aqui neste livro. Então, irmãos, nós lemos aqui em 2 Timóteo alguns versículos importantes. Rapidamente eu vou me referir a isso. O que nós devemos fazer agora, já que temos essa fé? Nós lemos no capítulo 1. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Paulo teve esse privilégio de transmitir para Timóteo a fé. Como assim? Através de reuniões de ensino, reuniões de ministério, estudos bíblicos. E quem sabe até em particular, Paulo sentou ao lado de Timóteo, ensinando o rapaz aspectos da verdade da palavra de Deus. Então, lemos aqui, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Timóteo, eu já te dei um bom depósito. Cabe a você guardá-lo. Irmãos, já recebemos o bom depósito. Cabe a nós guardar, reter esse depósito. Temos de guardar esse depósito. E a nossa responsabilidade. Capítulo 2, nós lemos, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. No capítulo 1, nós temos o assunto de preservar a fé. Aqui nós temos de passar a fé para outros. Capítulo 3 da segunda carta a Timóteo, lemos, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Temos de preservar a fé. Temos de passar a fé para outros. Aqui nós devemos permanecer na fé. Temos de continuar na fé. Tá? Capítulo 4, versículo 2, que pregues a palavra. Temos de proclamar esta fé. Temos de divulgar esta fé. Então, irmãos, temos grande responsabilidade. Deus confiou essa fé para nós. Mas nós temos a responsabilidade de preservar essa fé. De passar essa fé a outros. A próxima geração. Temos de permanecer nesta fé. E temos de proclamar essa fé. Deixe-me usar uma ilustração. Se lembra de Esdras? Estava na Babilônia. Mas felizmente Ciro deu permissão para os judeus, se quisessem, voltar. A porta se abriu e os judeus tinham como voltar para a pátria, Jerusalém, Judá. E nós sabemos que nos dias de Zorobabel, quase 50.000 vieram. Junto com Zorobabel, de volta para Jerusalém. Uns anos mais tarde, Esdras se preparou para fazer a viagem de Babilônia para Jerusalém. E nós lemos que lá em Babilônia, eles pesaram. Isto é, Ciro pesou artigos de ouro e prata, utensílios, vasos preciosos, que Nabucodonosor tinha tirado da casa de Deus em Jerusalém, e que tinha levado para a Babilônia.
Agora Ciro, 70 anos mais tarde, está devolvendo esses vasos de grande valor. Então, eles pesaram cada vaso. Em seguida, entregaram esses vasos para Esdras. Esdras fez aquela viagem longa, quase 1000 quilômetros, levando quase 4 meses. E chegando em Jerusalém, o que eles fizeram? Os responsáveis lá em Jerusalém, de novo, pesaram cada vaso. Então eles pesaram os vasos na Babilônia, pesaram de novo em Jerusalém, para conferir que cada um daqueles vasos, enfim, chegou em Jerusalém, sem nenhum cair pelo caminho, ou ser furtado, ou roubado por bandidos no caminho. Amados irmãos, vamos voltar para esse momento da nossa conversão. Deus confiou para nós a fé. Cada um de nós temos grande responsabilidade para guardar a fé na nossa viagem para o céu. Sabe o que há de acontecer ao entrarmos no céu? Vamos usar a linguagem da ilustração. Alguém vai pesar o que foi confiado para nós no momento da nossa salvação, para ver se nós perdemos alguma coisa no caminho, se nós abrimos mão de alguma coisa. Porque certas pessoas, como nós vamos descobrir daqui a pouco, certas pessoas no caminho para o céu não apreciam o valor da verdade confiada para elas. E às vezes negam a verdade. Se comportam como se a verdade fosse pouca coisa. Então, irmãos, na nossa frente, tem o dia em que o que nós temos será pesado. Havendo deficiência, vamos ter de dar conta. O que houve? O que aconteceu no caminho para o céu? O que nós fizemos? É solene. Nós temos lido vários versículos aqui em 1 Timóteo. Porque eu já disse que certas pessoas se desviam da verdade. Tratam da verdade como se fosse pouca coisa. Ou uma coisa de pouco valor. O que acontece aqui em 1 Timóteo? Vamos pensar naquilo que nós temos lido no capítulo 1. É versículo 19. Conservando a fé. E agora, como eu disse, amados irmãos, a primeira pergunta que deveria surgir na nossa cabeça ao ler essa frase, conservando a fé. Qual fé? A fé subjetiva ou a fé objetiva? Conservando a fé. Pessoalmente, olhando para essa frase, inicialmente, eu ia dizer a fé objetiva. Temos de conservar a fé. Mas muitas pessoas não concordam com isso. Eu falo assim só para deixar você saber que às vezes é difícil distinguir os dois tipos de fé. É difícil às vezes num certo versículo como aqui.
Mas você tem que entrar na presença de Deus e pedir a Deus que você seja ajudado para entender o contexto onde se encontra a palavra. Ajuda você a chegar à conclusão certa. Mas vamos continuar. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Isso é uma tragédia. Temos aqui pessoas. É para essas pessoas conservar a fé? É para essas pessoas ter uma boa consciência? Mas por um motivo ou outro, essas pessoas rejeitam a boa consciência. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Consequentemente, fazem naufrágio na fé. Batem as rochas. E o navio se afunda. Agora, amados irmãos, sempre estamos em grande perigo. Temos a palavra consciência aqui, 6 vezes nas pastorais. É mais um tema que se levanta aqui nestas epístolas. Às vezes temos uma boa consciência, como aqui. Temos pura consciência, uma consciência cauterizada, como nós descobrimos ontem à noite. Em Tito nós temos a consciência contaminada. Temos vários tipos de consciência, mas o que é a consciência? A consciência é aquilo que nós temos aqui. A voz de Deus. É algo que nós temos desde o nosso nascimento. A consciência. Boa consciência, vamos pensar numa consciência governada pela palavra de Deus. Às vezes, amados irmãos, nós nos encontramos numa situação e não sabemos o que deveríamos fazer. Olha, não me lembro um versículo que possa me ajudar neste momento. Mas olha, a minha consciência diz que não é certo. Eu não sei porquê, mas tem alguma voz aqui dentro. Não é para eu fazer isso. Não é para eu ir para aquele lugar. E muitas vezes acabamos dando ouvidos para a nossa consciência. A boa consciência. Mas essas pessoas aqui rejeitam a boa consciência. É que nem uma bússola. E o piloto, ele joga fora para dentro da água. Eu não quero essa coisa, não vale nada para mim. E o que acontece? Pilotando o navio, ele acaba batendo contra rochas. Ele, enfim, faz naufrágio. É possível para um crente fazer isso? É possível. Você está em perigo de fazer naufrágio na fé. Rejeitando aquela consciência que Deus lhe deu. Você tem que dar ouvidos para aquela voz que está aqui dentro. Uma tragédia. Imagine fazer naufrágio na fé. Vamos tomar cuidado para não rejeitar aquela voz de uma boa consciência. Temos de conservar a fé, amados irmãos, para evitar um desastre assim. No capítulo 4, nós temos, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A fé objetiva.
Mas temos aqui certas pessoas que simplesmente abandonam a fé. São apóstatas. Não são salvos. Consequentemente, depois de apostatar, como aqui, não podem ser salvos mais. Conforme Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10. Temos 2 capítulos que tratam desse assunto aqui. Então, para confortar os meus irmãos, você não pode apostatar. Não pode. Já que você tem a salvação. Você não pode apostatar. Mas, com cuidado, eu vou dizer o seguinte. Havendo aqui alguém que tem uma mera confissão de fé em Cristo, sem ter a salvação, essa pessoa pode apostatar. Você vai por enquanto acompanhar as reuniões? Mas daqui a pouco, você vai abrir mão. Eu não quero mais ir para as reuniões, é uma perda de tempo. E essa pessoa abandona as reuniões, volta para o mundo, se torna muito mais pior do que nunca, se torna um inimigo de Deus, blasfemando de Deus, dos crentes. Essa pessoa não terá como alcançar a salvação. Sendo apóstata. Mas o problema é, amados irmãos, é muito difícil para nós identificar os apóstatas. E nós temos de deixar esse assunto com Deus. Eu não teria coragem para dizer, olha, ele é apóstata. Eu não posso dizer isso. Mas eu falo assim, só para avisar dessa realidade. Nos últimos tempos, nós lemos aqui, apostatarão alguns da fé, virando as suas costas para o Evangelho, para a palavra de Deus, para a fé, e simplesmente se tornam entre os piores inimigos de Deus. Vamos deixar esse assunto. Mas no capítulo 8, capítulo 5, versículo 8, nós temos o seguinte. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, desmente a fé, contradiz a fé. O que nós temos aqui? Temos viúvas que precisam de cuidado. Às vezes a igreja tem que assumir, pelo menos nesses tempos do primeiro século, a igreja teve que assumir responsabilidade para sustentar viúvas, porque ser viúva no primeiro século era muito, muito difícil. Não havia ajuda da parte do governo, não havia nada de ajuda. Hoje tem ajuda, graças a Deus. Mas nós lemos aqui, os familiares, mesmo no primeiro século. Isto é, havendo uma viúva na família, os familiares têm que assumir a responsabilidade para cuidar daquela viúva, para sustentar a viúva, para não sobrecarregar a igreja. Os irmãos estão entendendo? Mas eu vejo aqui um princípio, amados irmãos. Todos nós temos familiares. Todos nós. E amamos os nossos familiares. Nós sendo salvos, nós temos uma responsabilidade para com os nossos familiares. E havendo tempos de grande necessidade, por exemplo, de doença, nós temos de fazer o máximo possível para ajudar. Para visitar, pelo menos.
havendo uma necessidade financeira, nós temos de estar dispostos a contribuir, pelo menos, para aliviar a situação. Estou apenas abordando isso como princípio. Se nós não assumirmos a nossa responsabilidade, o mundo vai nos criticar. Por conseguinte, vamos acabar com um mau testemunho. Vamos negar a fé. Vamos contradizer a fé. A fé que nós confessamos amar. Estamos contradizendo a fé pelo nosso comportamento aos olhos do mundo. Então, irmãos, vamos tomar cuidado para não negar a fé pelo nosso comportamento assim. Tá? Então, no capítulo 1, o que nós temos ali? Pessoas que fazem naufrágio na fé. Aqui no capítulo 4, nós lemos de pessoas apostatando da fé. Capítulo 5, nós lemos de pessoas que estão negando a fé. Ainda aqui no capítulo 5, versículo 11, nós temos outro assunto. Mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. E além disto, aprendem também a andar ociosas, de casa em casa, e assim por diante. O que nós temos aqui? Temos uma irmã em Cristo, casada, mas que perde o marido. Ela se torna viúva. Mas é jovem. Vamos dizer, 25 anos de idade. Ela é jovem. Viúva. O marido acabou de falecer. Nesse caso que o apóstolo Paulo está citando, nós lemos que essa moça, confessando a salvação, pode ter a salvação até, mas vem aquela noção, aquele desejo de casar novamente. É perfeitamente legal, porque ele diz, versículo 14, quero, pois, que as que são moças se casem. Paulo não tem nada contra o segundo casamento de um viúvo ou de uma viúva. Não tem nada contra o segundo casamento. Mas o que nós temos aqui? Essa senhora, 25 anos, vamos supor, sendo viúva, de repente tem desejo de casar. Custe o que custar. Eu vou me casar com o primeiro homem que eu vejo. Não importa se ele é salvo ou não é salvo. Eu quero me casar novamente. Eu não posso aguentar essa vida. Eu preciso de um marido. Então ela se torna leviana. Ela abandona a primeira fé. Eu não quero levar em conta o que os anciãos dizem lá naquela igreja. Eu quero satisfazer os meus desejos. Custe o que custar, vou casar novamente o quanto antes. E ela acaba se casando. Vamos dizer, com um homem que nem salvo é. Que tragédia. Que tragédia. E nós lemos que ela aniquila a primeira fé. Ela abandona a sua fé. Mas será que ela pode ser salva, diz alguém? Diz aqui a primeira fé. A primeira fé. Quem sabe, 10 anos mais adiante, refletindo. Eu fiz um grande erro.
fez um grande erro. Quem sabe ela vai chorar. Quem sabe vai voltar para as reuniões. Sendo ela uma senhora salva de verdade. Reconhecendo o seu erro. E quem sabe confessando o seu erro, vai buscar a comunhão novamente com o povo de Deus. Pode acontecer assim, mas já que estou tocando nesse assunto, deixe-me dizer para todos aqui presentes, aqueles que não são casados, olha, você tem que tomar muito cuidado nesse assunto de casamento. Porque a palavra de Deus proíbe o seu casamento com uma pessoa não salva. Só precisa ler em 2 Coríntios capítulo 5 para ler que Deus não está a favor. Ele é contra o jogo desigual. E você precisa abandonar, descartar a ideia de casar com alguém que nem salvo é. Mas esse assunto é grande, sabe? Eu não tenho tempo agora para entrar. Eu posso entrar porque eu tenho muita coisa para dizer. Mas temos aqui essa jovem que abandona a sua primeira fé. Que tragédia. Que tragédia. Ainda, amados irmãos, nós temos em capítulo 6, versículo 9, outra situação. O que nós temos aqui? Os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Temos aqui certas pessoas que se desviam da fé. Quais são essas pessoas? Pessoas que querem ser ricas. Querem ser ricas. Vamos distinguir os que são ricos e os que querem ser ricos. Vamos fazer essa distinção. Aqui nós temos os que querem. E essas pessoas acabam sendo tomadas por avareza. Cobiça. Olha, eu quero ser rico a todo custo. E fazendo isso, na tentativa de adquirir mais riquezas, se desviam da fé. Essas pessoas podem ser salvas. Podem ser salvas. Mas olha, uma vida inutilizada. Simplesmente por causa dessa avareza que tomou conta do coração. Mais tarde, amados irmãos, nós temos: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns se desviaram da fé. Temos pessoas aqui que estão procurando conhecimento. Diz aqui, da falsamente chamada ciência. Pessoas que querem aprender, querem conhecimento. Sem entrar nos detalhes, porque o tempo já se foi. Essas pessoas acabam se desviando da fé, na sua procura de mais conhecimento. E sabe, amados irmãos, tem um grande perigo em 2017. Porque tem irmãos que querem conhecimento da Bíblia, mas procurem esse conhecimento através do internet. Tais irmãos têm que tomar muito cuidado. O primeiro passo que deveriam tomar seria ter conhecimento daquele que escreve aquele artigo no internet. E não conhecendo aquele homem, é melhor nem ler
aquilo que está escrito. Principalmente, estou ajudando os jovens recém-salvos. Não é para você ler o que está escrito ali no internet. Pode haver coisas boas, mas mesmo naquele artigo, pode haver uma declaração completamente falsa, que seria como veneno para você. É melhor para você evitar. Quem sabe mais tarde, quando você tem um bom conhecimento da palavra de Deus, pode ler. Porque você vai ter como descartar certas coisas. Isso não presta o que ele escreve aqui. Mas quem sabe tem alguma coisa boa para ler. Mas tome cuidado na sua procura de conhecimento bíblico. Porque é possível se desviar da fé. É possível. Lendo alguma coisa que não presta. Então, irmãos, já recebemos a fé. Temos de guardar a fé. Tá? Temos de guardar a fé. Não devemos adulterar a fé. Temos de manter a fé, como nós recebemos. Porque no dia do tribunal de Cristo, vamos dizer de novo, o que nós recebemos será pesado. Pesado novamente. Havendo falta de alguma coisa, vamos ter que prestar conta. O que houve no caminho? Você abriu mão de alguma coisa? O que foi que você não gostou da fé? Então, irmãos, certamente que não nos desviemos da fé. Que não façamos naufrágio na fé. Que Deus nos conserve até nós alcançarmos a glória. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.